Olá pessoal, tudo bem? Estão animados para a aula de hoje? Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa e nossa aula vamos falar sobre efeitos de sentido. Sou a professora Deli e juntos vamos compreender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Para a gente iniciar, vamos acompanhar na telinha alguns significados e a gente entender um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Acompanhando aí, vamos lá. Efeitos de sentido. São possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Então, eles podem ser, olha só, duplo sentido, pode ter uma ambiguidade, uma ironia e também eu posso encontrar humor. Então, esses 4 efeitos de sentido a gente vai trabalhar hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, esse duplo sentido que nós vimos na tela anterior. Olha só a tirinha aí. Socorro, uma água viva. É o que grita a menina, né? E o menino maluquinho, olha o que ele diz no segundo quadrinho. Não é uma água viva, Carol. É só um saco plástico. Socorro, poluição. Então, se vocês, não só a mensagem, né, a verbal, no caso que a gente está vendo aí, a mensagem visual, né? A não verbal, que no caso são as imagens. Se você analisar no primeiro quadrinho, a Carol, ela se assusta porque a impressão que ela, quando ela olha a imagem aí na água, dá a impressão que é uma água viva, por ser um saco plástico, né? A cor branca aí, então ela grita pensando com água viva, porque é perigosa, ela machuca a pele da pessoa se a gente tocar em água viva. No segundo quadrinho, o menino maluquinho, ele já pega esse objeto, né, no caso o saco plástico, e mostra para Carol. E ainda assim ela se assusta por ser uma poluição, né? Tá poluído ali o rio. Então aí nós vemos um duplo sentido, porque no primeiro momento ela acha que é uma água viva, né, um animal ali do mar, um animal que a gente encontra no mar, e depois o menino maluquinho explica que não se trata da água viva, mas sim um saco plástico, ok? Então tem um duplo sentido aí na mensagem, que se a gente não olhar também no caso o desenho, que também ajuda a compreensão da mensagem, a gente pode não compreender ao certo o que está acontecendo. Por isso que esse tipo de texto, ele usa também a imagem, que nos ajuda a compreender a mensagem aí compartilhada, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, observe a imagem aí. Agora eu tenho um achard, né, diferente da tirinha, que é o texto anterior. Nesse gênero, eu uso também imagens que podem me ajudar a transmitir essa mensagem, que ajuda a essa comunicação, mas também tem uma mensagem verbal, a escrita aí, o texto, tá bom? Não só a imagem. Já observaram? O que está escrito aí na parede? Ó? Rede social. Quando eu falo rede social, estou me referindo à internet, aquele site, ou aplicativos que eu tenho onde eu posso conversar com várias pessoas, falar um pouco da minha vida, colocar fotos, informações sobre pessoais também, sobre a minha vida ou trabalho. Isso é uma rede social que a gente se refere. Mas olha só o que o homem diz, aquele que está lá na rede cheio de criança e com a esposa lá, se você reparar, ela está bem na pontinha. Ó. Vocês viram o que ele diz? Ó? Rede social aqui em casa é outra coisa. Ou seja, ele só tem essa rede onde todos dormem, né? Várias pessoas. Tá? Então, dei um duplo sentido aí. Rede social, onde me relaciono com várias pessoas ali, mas também quando o homem se refere à rede social aqui em casa, é outra coisa, ou seja, várias pessoas no meio ambiente também, ali dormindo, todo mundo junto, que não tenha talvez outro espaço, pelo que deixa a mensagem aí, ela nos transmite também, deixa claro para nós, tá bom? Vamos para o próximo exemplo então. Olha só, o outro exemplo. Observe aí a mensagem. A escolha prudente. Quando eu falo escolha prudente, me atentando só à parte escrita no momento, tá? Quando eu falo escolha prudente, eu estou me referindo a uma escolha adequada, né? Que é adequada eu usar. Mas quando eu observo a imagem embaixo, olha só, o que eu posso entender? Que a escolha é prudente, ou seja, para me escovar meus dentes. Né, por se tratar de uma escova, um creme dental, ok? Então aí já tem também, dá essa ideia de duplo sentido nessa mensagem aí. Então por isso que o texto escrito
associado à imagem, nos textos que nós compartilhamos aqui, ele nos ajuda a compreender essa mensagem de maneira clara e correta. Eu tenho que me atentar à parte escrita, mas também à imagem aí compartilhada. Então, a escolha prudente. Não estou falando apenas de uma escolha adequada, mas também a escolha aí se referindo à escovação, tá bom? Então, a escolha prudente. Então, uma mensagem aí de duplo sentido. Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá na telinha. Olha só. Só que nesse texto, pegando o mesmo exemplo que nós vimos anteriormente, que essa tirinha eu já compartilhei com vocês na telinha anterior, eu também posso encontrar ambiguidade. Vocês veem aí, ó. Por que ambiguidade? Ocorre quando um trecho, ou uma sentença, ou uma expressão linguística apresenta mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. Então é algo que a gente tem que se atentar muito aí, porque é só um trecho aí quando tem ambiguidade, tá? Ou seja, vamos lá, o que é ambiguidade? Quando um trecho, uma sentença ou uma expressão, ela tem mais de um entendimento possível. Então, embora tenha duplo sentido, esse trecho aí da água viva, ela me dá o quê? Gerando várias possibilidades, né, dificuldade de compreensão, de interpretação aí. Água viva é um animal, ok. Mas também eu posso me referir aí à água viva, no caso do saco plástico, a poluição, ela dá esse sentido ao texto. Então eu tenho que ler com mais atenção ainda, me atentar ao que a questão aí pede. E às vezes esse recurso é muito usado em concurso e atividades, né, avaliativas aí, tá bom? Ok, vamos para o próximo exemplo aí. Vamos lá para a leitura do texto, ó. O senhor é o paciente? Então, o homem de branco, se você se atentar no primeiro quadrinho, nós temos aí as pernas todas brancas, o sapatinho. A gente dá a entender que é o médico, né? Que vai atender o menininho. Então, ele pergunta, o senhor é o paciente? Costumo ser, responde o garoto. Já no segundo quadrinho, se você observar, ele responde assim, ó, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. Já no terceiro quadrinho, a gente já consegue observar já outra pessoa ao lado do garotinho. A gente dá a entender que é o responsável, né? Acompanhando o garotinho. E ele fala, minha paciência se foi faz tempo. Se você observar, nós temos 2 interpretações aí que acontecem. Porque quando o médico pergunta, o senhor é o paciente, ele se refere a quê? Ao ato do menino procurar um médico para solucionar algum problema de saúde que ele está apresentando, né? Fazer uma consulta. Só que o garoto, ao responder costumo ser, deixa claro para nós que ele entendeu o quê? Ele não estava se referindo a ele como paciente, aquela pessoa que procura um médico para solucionar um problema de saúde. Ele procurou um médico, naquele momento o médico está perguntando a ele se ele é o paciente, ele entende que se ele foi paciente no ato de esperar, né? Tendo paciência, de maneira calma, por algo. Então ele foi, aí começa a reclamar já no segundo quadrinho, que deixa claro para nós aí, ó, o que ele entendeu. Mas foram 2 horas esperando, no calor e sem gibi, a minha paciência já foi faz tempo. Então olha só, são 2 interpretações. Então esse tipo de texto é o que a gente chama de ambiguidade, porque dá para me entender de 2 formas diferentes a mensagem aí compartilhada. Então, por isso que nesse texto, você observar aí, é interessante você não só fazer a leitura, mas você observar as imagens aí compartilhadas, tá? Que deu essas 2 interpretações diferentes, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, outra tirinha, tá? Fala, olha Cascão, não acredito no que eu estou vendo. É mesmo? Mas que absurdo. Quem colocou essa torneira ali? Se você só ouvir essa mensagem sendo lida, a gente não fica claro o que está acontecendo. Olha, observa no primeiro quadrinho. Olha, Cascão, não acredito no que eu estou vendo. Então, tem uma torneira, se você observar, que ela está derramando água. No primeiro quadrinho, tá? Já no segundo quadrinho, é mesmo, mas que absurdo. E o Cascão, ele está irritado, né? Quem colocou essa torneira ali? O que dá para a gente entender aí?
quando esse primeiro garoto, ele fala com o Cascão, que achou um absurdo, não estava acreditando no que ele estava vendo, era sobre o desperdício de água, né? E o Cascão é um personagem conhecido por não gostar de tomar banho, a gente sabe disso. E já no segundo quadrinho, olha só o que o Cascão fala, é mesmo, que absurdo. Ele ficou irritado também, parecia até que ele estava compartilhando da mesma interpretação, do mesmo pensamento do outro personagem, mas que na verdade não. No terceiro quadrinho, isso deixa claro aí para nós, ó. Quem colocou essa torneira ali? Ele não gostou de ter uma torneira, né, derramando água naquele espaço, o Cascão. Então, por isso que o personagem, se você observar aí na tirinha, tem esses tracinhos acompanhando a cabeça do personagem aí, que ele olha assustado pro Cascão. Quem colocou essa torneira ali? Então, ele estava achando absurdo a torneira estar naquele lugar, não por causa do desperdício de água, tá bom? Então, aí eu encontro também o caso de ambiguidade. Vamos para o próximo exemplo. Ironia. Ironia é uma figura de linguagem utilizada para dizer-se algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto do que se quis dizer. Vamos ver um exemplo. Vamos lá. Ó. Que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. Olha a ironia aí. Se o menino é educado, ele deveria cumprimentar alguém, né? Então tem uma ironia. Que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. Então tem uma ironia no sentido porque aquele menino, ele não cumprimentou ninguém. Então tem uma ironia aí na fala, se referindo ao ato que ele realmente foi mal educado, né? Mas não deixa bem claro na frase, tá? Olha outro exemplo aí. Vai ver se eu estou na esquina? Se eu estou falando essa frase para alguém que está no mesmo lugar que eu, né? Vamos lá. Se eu falo para alguém, vai ver se eu estou na esquina, fala assim, vai ver se eu estou na esquina. Eu estou me referindo àquela pessoa que eu estou falando naquele ambiente, que eu quero que ela, vai ver se eu estou em outro lugar, vai embora. Eu estou me chateando com alguma coisa que está acontecendo. Então tem uma ironia ali, porque a pessoa está vendo que eu não estou na esquina, tá? Então a ironia está presente nessa fala, nesse momento, nesse sentido, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Olha a ironia aí, ó. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então tem ironia aí, né? Talvez um chefe ou colega de trabalho falou, olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. A ironia está aí também se referindo, talvez, a alguma pessoa que esteja no meio ambiente, né? Que talvez tenha chegado um pouco atrasado e ele se referiu dessa forma, tá? Eu espero que você tenha compreendido esses exemplos que eu compartilhei, tá? Na próxima aula eu vou ver outros exemplos com vocês e vamos fazer algumas atividades juntos. Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.